tira uma dúvida aqui, irmão. Estar inserido aí no Flamengo, né, com essa estrutura, e eu estava dando uma olhada lá nas suas informações, né, nos comentários, você é o profissional de educação física, ter a oportunidade de viver esse ambiente do Flamengo, né, que é um clube formador em muitas categorias, não só no remo. Eu fico imaginando a satisfação, né, de poder ver esportes de alto rendimento dos mais variados tipos, né, porque a gente sabe que o basquete do Flamengo é fortíssimo, a ginástica olímpica é fortíssima, o judô é fortíssimo, e, enfim, o vôlei feminino voltou com tudo esse ano, a gente está acompanhando um pouquinho aí. Fala um pouco desse ambiente para a gente, irmão. Vamos agora falar sobre o famoso sonho de criança, assim, sonho de consumo de todo mundo. Uma coisa que é muito particular, acho, do capixaba é aquela questão assim do famoso da televisão. E aí foi quando começou essa questão da história, né, de a proximidade com grandes atletas. Primeiro, a sensação de estar no Flamengo, que era o clube que eu sou torcedor do Flamengo, sempre fui torcedor do Flamengo desde pequeno. E aí tinha a camisa do time que eu sempre torcia. No ano passado, eu tive a oportunidade de estar na estreia do... Eu estava até vendo uns vídeos hoje, que foi a estreia do uniforme 2019 do Flamengo. E aí eu tive a oportunidade de ser um dos atletas que iria desfilar, né? E aí teve Globo, Band, todas as emissoras estavam lá na sede do Flamengo. Que maneiro. Quem tava lá junto comigo fazendo a estreia? Bruno Henrique, Gabigol, Diego Alves, tava... o Coelho na época, né? Rodrigo Caio, Sim. Arrascaeta. Aí quando os caras foram entrando no camarim, eu fiquei assim, não, vou manter a pose aqui, não. Pô, sou jogador caro também, né? Tal. Mas aí os caras entram assim, e você fica, cara, pô, peraí, se eu tirar uma foto aqui com vocês, não tem como. Não tem como. E eles ainda nem tinham sido campeões brasileiros, não tinham sido campeões da Libertadores. Sim. Foi no início de 2019. E aí eu desfilei junto com esses caras assim, e já então, eu fui lá e tirei foto mesmo, e cheguei, babei ovo de ninguém não, mas cheguei lá e tava junto com os caras, e foi um momento maneiro ali, foi irado pra caramba. Bacana. A gente tá aqui com essa lenda, Vangelis Henk, né? Espero nunca errar esse nome, irmão. Se eu errar, você puxa a orelha, mas quem tem nome diferente já tá acostumado, beleza? Aqui, vamos seguir a resenha aqui, que, pô, a gente tá falando do, né, patamar Flamengo e tal, mas, pô, você já disputou, já disputou aí em vários lugares no mundo, né? Então, queria que você comentasse um pouco aí quando eu digo no mundo, você é um representante da seleção brasileira, né? Como é que é a sensação de estar ali com uma amarelinha, de estar ali com de estar num camp só do mais altíssimo nível, porque não é só o trabalho físico, né? Tem um trabalho mental fortíssimo para que você não tenha, não vou dizer perda de foco, mas é desvio, não é só perda, é desvio de atenção. Porque se quebrar a concentração, quebra ali, às vezes, um trabalho que vem sendo feito há anos, né, irmão? E o que eu comecei a fazer desde então? Eu comecei a fazer muita mídia. Nessa época não era valorizado tanto no remo, mas eu comecei a fazer muita mídia, não para o público remo, não para o público que estava me acompanhando na lagoa ali, mas para as pessoas que estavam me vendo aí do Espírito Santo. As pessoas estavam vendo de outros estados, né? E depois, hoje em dia, até de outros países, muitos países me acompanham aí pelo Instagram também. E isso como é um retorno. No começo eu fui muito criticado, porque ficava, ô mídia, gasta só mídia, o cara só quer fazer mídia e tal. Só que isso foi me dando um gap, eu fui subindo e eu sabia dividir isso muito bem. Eu fazia, lógico, aquele momento. Porque quando você vai fazendo mídia, vai fazendo stories, vai fazendo postagem, muitas pessoas acham que você só está fazendo aquilo. E elas não veem por trás a quantidade de coisas que você está construindo ali de treinamento, se dedicando. Então, é a divisão de você separar o momento que você está fazendo a mídia e o momento que você está se dedicando ali ao treino 100%. Então, você tem
tá andando em conjunto com isso, né? E eu comecei a fazer isso em 2017, 2018, continuei trabalhando isso, e no final de 2018 eu tive o meu primeiro grande experiência pela seleção, que foi competir o pré-pan-americano, que dava vaga ao Brasil os Jogos Pan-Americanos, e a gente ficou com uma medalha inédita para o Brasil, que foi o segundo lugar no 400 peso leve. Então ali, pô, para mim já foi assim, surreal já, pô, Brasil, vestiu o Brasil, seleção brasileira, eu tinha o maior sonho, a maior vontade de vestir a amarelinha, e isso tudo foi acontecendo muito rápido. Porque como eu voltei, lembra que eu te falei que a primeira medalha de campeão de brasileiro e tal, eu levei 12 anos da minha vida para me receber a minha primeira medalha de campeão brasileiro. Se você for olhar aí na carreira de vários atletas do remo, pô, o nego conseguiu isso com 2 meses, 3 meses, cara com... Pô, o Honorato mesmo, acho que 5 meses de remo já estava viajando aí pela seleção brasileira e tal. Sim. Então você tem tantos caras do estado, aí do Espírito Santo, de outros estados, que foram campeões muito rápido. Mas eu fui na página ao inverso, né? Eu comecei ali, eu tive toda a minha história, né? A gente não... de campeão, lógico, não campeão brasileiro, mas tive toda uma história aí no Espírito Santo, Copa Norte, maratonas e tudo mais, tanto aqui nos campeonatos brasileiros, mas não sendo campeão. E aí, com 12 anos de remo, eu tive a minha primeira medalha de campeão brasileiro. Isso que eu sempre prego muito para os atletas que estão iniciando. Eu falo mesmo assim, cara, não é como você inicia que vai fazer quem eu vou... É que você termina as coisas. Eu demorei 12 anos para ser campeão brasileiro, né? Mas eu sou o primeiro capixaba a ter uma medalha de mundial como remador. Fantástico. Então imagina, tipo, quando eu recebi a medalha que eu fui medalhista mundial, parei assim, aí vai passando um filme na sua cabeça, e aí você pensa assim, claro. Pô, você passaria por tudo isso de novo para você chegar aqui? Passaria 10 vezes, né? Talvez acreditaria até muito mais hoje, né? Com a cabeça de hoje, lá atrás acreditaria muito mais que eu chegaria aqui. Mas a gente não sabe como é o rumo da história, né? Quais são os passos que a gente vai tomar, o que a gente vai fazer, porque tudo pode acontecer. E às vezes é um flash assim, você tem que estar preparado para a oportunidade chegue e você acha a oportunidade, agarre ela, mergulhe com ela. E foi isso que eu fiz. Então, pô, sensacional. Em 2018 eu tive esse primeira vitória, né, que foi pela seleção brasileira, representar o Brasil, amarelinha, era um sonho, conquistei. Em 2017 foi minha primeira medalha de Brasil. Cara, muito quando eu recebi a minha primeira medalha de brasileiro, de primeiro lugar. E dali para frente, graças a Deus, ali as portas foram se abrindo, as coisas foram acontecendo, lógico. Eu me mantive focado, mantive treinando, fui fazendo trabalho de mídia e fui ganhando espaço nas mídias sociais do Flamengo e da seleção brasileira. Lógico, você não ganha imagem só porque você faz mídia, você tem que ter o resultado também. Se você não tiver o resultado, não adianta nada. E graças a Deus foi acontecendo, a gente foi para o PAN como um dos favoritos da prova, e aí foi outro baque, foi aí, para falando de prova, a prova mais dolorosa da minha vida, porque a gente chegou em Lima como um dos favoritos, e aí passando no jornal e todo mundo mandando mensagem, recado, e televisão, e vai para jornal, e vai mídia do Flamengo, mídia da CBR, da seleção, tudo mais. E faltando aí 2 dias para a prova, né? Acabou que teve um surto. Não foi nem muito comentado, porque a gente sabe como acontece essas coisas. Se você tem um surto de alguma coisa, todo mundo tem que ficar em quarentena até que ache da onde que surgiu o surto daquela infecção e tal. Mas a verdade é que muitos atletas, onde nós estávamos situados, nós estávamos a 180 quilômetros de Lima, porque como o remo é uma prova que exige uma raia de competição, para quem não sabe o que é uma raia, é como se fosse uma piscina de
da natação, né? A piscina tem ali 50 metros para nadar, e uma raia de remo, como se fosse piscina, de 2.000 metros. Então, não são todas as cidades que têm essa condição de ter uma raia dentro da cidade. Então, por muitas das vezes, ela fica distante. E no remo é assim. Então, a gente ficou em Huacho, em Lima. E aconteceu que na semana da competição, muitas pessoas começaram a ter uma infecção intestinal. Vômito, diarreia. E isso acabou atingindo vários atletas. E acabou que no meu barco, que era um quarteto, 3 tiveram isso. Não estou justificando, mas às vezes, a maioria das vezes eu tinha dificuldade até de falar isso. Eu falava que a gente lutou até o final e a gente perdeu, e acabava nem citando isso que aconteceu, esse episódio. Importante para a gente citar também, porque isso faz parte da vida do atleta e pode acontecer com qualquer um, né? E acabou que o nosso barco, 3 dos 4 atletas acabaram ficando com essa infecção. O Renato primeiro, eu fiquei um dia antes da prova. Um dia antes da prova eu tive que ficar trancado dentro do quarto, porque estava tendo risco de se as pessoas soubessem que alguém estava infectado, não poder correr a prova. Então imagina, eu dediquei vários anos, uma vida inteira para chegar até aquela prova ali, tudo poderia ser jogado por água abaixo. Então foi bem complicado isso. Então toda a equipe médica do time Brasil estava ali em apoio, tentando dar todo o suporte para ver se o atleta tinha condição, mas é aquela questão, né? Um sonho, meu irmão, você vai encarar um unha e dente, né? Você vai botar as facas nos dentes aqui e vai encarar qualquer coisa que tiver pela frente. Vamos dar tudo, né? Vamos dar tudo agora, Vamos dar tudo. E a gente foi para a prova, a gente foi ali acreditando até o final. A gente chegou nos últimos metros até assumir um breve trecho, a ponta, a liderança ali, quando a gente atacou o Chile. Aí passa um filme na sua cabeça, né? Depois que termina a prova, aí todo mundo começa a pensar o que você poderia ter feito, né? Porque se a gente só mantesse da forma que a gente estava remando, a gente teria ganhado a medalha de segundo lugar no Pan-Americano. A gente estava com uma distância considerável dos outros adversários, que era México e Cuba. Só que naquele momento a gente só pensava em ser campeão. O atleta, ele pensa em ser campeão. Claro. Nenhum atleta pensa, eu quero ser o segundo lugar, o terceiro. Ele quer ser o campeão. Então, no momento final ali, a gente teve a oportunidade de atacar o Chile, e aí ninguém festejou, todo mundo quis ir até o final, e aí acabou que a gente teve um erro do nosso remo agarrar na boia, e pronto, aquilo ali foi um tiro para todo mundo. O remo agarrou na boia, o barco perdeu velocidade, a gente foi tentar ganhar velocidade de novo, o México acabou passando, a gente ficou trocando remada com Cuba, e na última remada a gente acabou perdendo o terceiro lugar, né, do Pan-Americano por 0,4 segundos. Então foram 4 milésimos aí que deixou a gente fora foi a photo finish, tirou a foto, a diferença mínima, e foi a prova mais dolorosa da minha vida. Chorei igual o neném, sempre choro, né? O Capi sabe aí, o Capi sempre... O Capi é um cara que já me viu chorar várias vezes, né? E na minha carreira, minha trajetória, esse dia foi muito triste para minha família, meus amigos sabem. E é muito difícil também para todo atleta levantar a cabeça, né, depois de um baque disso. A volta por cima é sempre dura, né? Porque cria-se uma expectativa muito grande. O Brasil já era há 36 anos que o Brasil não era campeão pan-americano, a gente tinha a chance de quebrar esse jejum. No remo, né? Não era campeão pan-americano na categoria do remo, na modalidade remo. E, cara, quando isso aconteceu, pô, a gente só chorava muito, os 4. E ficamos com isso na cabeça. E aí vinha um grande desafio logo em seguida, porque 2 semanas depois do Pan-Americano era o Mundial, em Linz. Legal. Então, o quarteto ali, a gente
o nosso momento de luto, sábado ali, que todo mundo ali, pô, ficou no quarto e chorou e falou o que tinha que falar, o que achava, o que não achava. E sempre fica aquilo, o que que aconteceu, o que que poderia ter feito, mas passou, né? Passou o que fica na É história isso foi o aí, que vira a aconteceu, não o que chave, poderia ter vira a sido. chave e vamos para a próxima. E foi isso, a gente voltou logo em seguida para o Brasil, né? A gente ficou mais 2 dias no Peru e a gente voltou para o Brasil. E aí fica aquele negócio assim, todo mundo, pô, como que eu vou encarar as pessoas que estavam torcendo por mim? Né? Essa é a Sim. grande, tipo assim, você chegar no clube de novo, todo mundo levantou a bandeira, todo mundo torcendo, todo mundo falou, não, pô, vai ser campeão, e aí você volta sem uma medalha no bolso para encarar a sua família, seus amigos, e o clube, né? Também ali, as pessoas que Claro. estão ali, todo mundo tava com aquela esperança, e aí você chega e aí você fica com aquela cara, o que eu vou falar, pô? O que eu vou ser, né? E isso é muito mais particular do atleta do que as próprias pessoas, porque todo mundo sabe que o esporte é isso, que alguém vai ganhar, alguém vai perder, né? Que um dia você pode estar por Exatamente. cima, outro dia por baixo, e todo mundo está do seu lado. Só que mentalmente, você como atleta, você cria aquela barreira. Então a gente voltou a treinar logo, a gente ganhou a segunda, a terça e voltamos a treinar na quarta. E só treinou eu e meu parceiro, o Emanuel. O quarteto não ia para o Mundial, quem ia para o Mundial era eu e o Emanuel. E a gente começou todos os dias a treinar. E todos os dias o único assunto era o quê? A derrota do Pan-Americano. Todo dia Putz, a gente chegava de martelando. manhã, martelando aquilo na cabeça, martelando na cabeça. E aí chegou, depois de 2 dias, assim, entrando no terceiro dia, eu cheguei pro Manu e falei assim, irmão, cara, vamos fazer o seguinte, não vamos falar mais do 400. 400 passou, o 400 aconteceu, foi. A gente está com a oportunidade que é o Mundial. E, cara, se a gente não focar no Mundial, a gente vai chegar lá pensando na derrota de Lima e a gente não vai fazer nenhum nem outro. O que passou já foi, a gente vai ter que, pelo menos nesse momento, olhar só para o 200. E foi o que a gente Legal. fez, a gente virou a chave assim, e um dia a gente virou a chave e a gente só 200, 200, 200, 200. E aí a gente fez uma coisa que foi, assim, no início, muito criticado por muitos também, mas a gente virou uma chave e a gente começou a fazer uma pegada totalmente diferente. A gente entrou com muita good vibes. Muita good vibes, porque a gente tinha ganhado a seletiva peso leve e o segundo bar mais alto do Brasil nessa pegada de ser leve, de ser descontraído. E a gente começou a fazer muita publicação e aí a gente foi para a viagem. A gente já entrou ali no avião fazendo muito history, foi fazendo imagens. E muita gente, pô, concentra aí, né? Aquela Aham. preocupação de todo mundo, né? Tipo assim, pô, os caras acabaram de perder ali a oportunidade na Metropan, estão ficando lá, estão dando historiazinha, pô, concentra aí na prova de vocês. Tem toda a preocupação, né? Mas Sim. isso foi muito importante também para a gente ter uma pegada e mostrar que tem a diferença de você fazer esses momentos e de você estar concentrado naquilo que você vai fazer. Que não porque eu estou fazendo um stories, eu estou fazendo uma live, eu estou conversando, que eu não esteja concentrado no que realmente eu tenho que fazer. Igual, essa Claro. semana mesmo, sexta e sábado, vai ser uma seletiva muito importante que vai definir os barcos que vão competir o Sul-Americano ano que vem. E eu estou fazendo uma live aqui terça-feira. Para algumas pessoas, eu deveria estar descansando, eu deveria estar relaxando, preparando mentalmente, mas não é porque eu estou conversando aqui com vocês agora 1h30, contando um pouco da minha experiência, que minha cabeça não vai estar focada no meu objetivo que eu tenho que fazer. E a Exatamente. realidade de hoje é exatamente essa. Então a gente chegou em Pô, Linz, bem legal. tocando barco, fazendo stories, e aí foi o outro momento, né? Porque tinha muita gente que eu acompanhava desde pequeno ali no remo, né? Desde pequeno, iniciando no remo, vendo aqueles atletas, vendo o vídeo, acompanhando. E de repente eu tava onde? Exatamente Competindo com os no lugar, caras. competindo com os caras. E aí eu ficava assim, né? Caraca, olha ali, fulano de tal, olha fulano de tal, o remador tal. E aí você fica
fica naquela magnitude, é muita gente remando, muita gente boa, e você começa a olhar os barcos, e eu mostrando para todo mundo, e foi o bacana, né, que depois todo mundo falou assim, caraca, meu irmão, eu sentia como se eu estivesse lá com vocês. A sensação Pô, era como se eu fantástico. estivesse lá com vocês. E foi surreal. E foi assim, a gente levou tudo na good vibes, a gente teve a eliminatória, foi para repescagem, tomou onda na repescagem, e a gente foi para a grande final e a gente conquistou essa medalha para o Brasil, essa medalha para a gente, essa medalha para o Flamengo, para o Botafogo, para o Vasco, porque não era só o clube, a seleção, é verde e amarela, então é Sim, a nação inteira ali torcendo, a nação sem inteira com dúvida. a gente, movendo aquilo. E o momento assim, você cruzou a linha de chegada e fica, né? Você fica olhando assim para um lado para o outro e você fica naquela sensação, caraca, eu consegui, pô, eu Pô, cheguei, uma irado. medalha de mundial. Irado. E aquilo batendo na cabeça, e aí não vai caindo a ficha, né? Não vai caindo a ficha. Aí quando a gente foi encostar o barco, aí tava um remador da África do Sul, foi um que conquistou uma medalha de primeiro lugar olímpica, que no remo os negros eles não têm, não é como no atletismo, né, que os negros são os maiores conquistadores ali Sim, de medalhas olímpicas. No remo é totalmente diferente. totalmente E ele que inverso. puxou É verdade. o nosso barco, pegou o nosso remo, e a gente viu assim, caraca, olha quem tá puxando o nosso remo aqui pra gente encostar. E aí ficamos assim, né? Caraca, aí ficamos em pé, aí vai beber água, todo mundo abraçando, gritando, Brasil, reconhecendo. E a ficha caiu mesmo. O momento que caiu a ficha, assim, que chorei, que caiu, foi quando o narrador começou a anunciar e falou nosso nome, falou Brasil. Então, assim, Putz, eu aí, sempre tinha assistido muitos vídeos de remo, e a gente sempre vai acompanhando aquela voz, né? Do narrador ali, comentando tudo em inglês e tal. E de repente, ouvindo ele narrando o meu nome, o nome do Emanuel, Brasil. Cara, ali foi um momento que assim, putz. a ficha caiu de vez, meu irmão, despenquei. Aí você chora, agradece, ora, meu irmão. Aí dali pra frente foi pura emoção.